Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Neste vídeo, vamos explicar um filme chamado Brian and Charles. Fique atento a spoilers. Brian é um excêntrico que inventa coisas para se sentir melhor. Nem todas as suas ideias são bem-sucedidas. O relógio coco voador, por exemplo, que pega fogo antes mesmo de decolar. Na loja local, Jean diz a Brian que ele tem algo preso aos pés. Ele explica que eles deveriam estar lá, são redes de arrastão para sapatos. No caminho para casa, ele encontra algum lixo que foi deixado na beira da estrada. Ele vasculha e encontra uma cabeça de manequim. Ele decide construir um robô e reúne outros pedaços de lixo para usar. Depois de algum tempo, o robô é revelado. Não é bem o que ele tinha em mente, mas ele está orgulhoso de sua criação. Brian liga, mas nada acontece. Ele está desapontado, mas é filosófico. No dia seguinte, enquanto fazia compras, ele conhece Azel. Eles têm uma conversa estranha sobre uma fogueira antes de se separarem. Brian chega em casa à noite durante uma tempestade e pode ver algumas luzes vindo de uma janela do galpão. Ele vai investigar. Ele persegue um intruso, mas quando sai só consegue ver seu robô segurando um repolho. Ele exige que ele coloque o repolho no chão, mas ele tenta correr. Ele diz para ele entrar dentro do qual ele entra e depois se senta. Brian examina sua criação e afirma que é incrivelmente impressionante. Na manhã seguinte, Brian acorda e verifica o robô. É olhar para as coisas e dizer seus nomes. O robô lê o dicionário durante a noite para aprender palavras. Brian se apresenta e decide dar um nome ao robô. Eles se acomodam em Charles Petrescu e apertam as mãos. Charles diz a ele que eles são amigos. Charles continua a explorar a casa e declara nomes e fala fatos aleatórios. Eles saem juntos. Charles pensa que tudo é lindo, embora Brian o avise que nem tudo é lindo. Ele leva Charles de volta para dentro e decide que deve escondê-lo. Ele sabe que as pessoas podem ser dolorosas, especialmente a família Tomlington. Ele se pergunta o que eles fariam se ouvissem sobre Charles, então é melhor mantê-lo aqui. Brian prepara Charles para dormir e pede a Charles para desligar sua luz azul dos olhos, mas Charles não pode. No dia seguinte, Brian diz a Charles que ele está indo para a vila. Charles quer ir também, mas Brian se recusa. Ele diz a ele para ficar na casa apesar de seus protestos. Brian vai à casa de Azel para ajudar com o encanamento. Eles riem juntos sobre o papagaio, mas a mãe de Azel chega e os separa. Quando Brian volta para casa, Charles está animado para vê-lo. Há lixo no chão e Charles pede desculpas por fazer uma bagunça. Charles então apresenta a Brian um desenho que ele fez dos dois. Naquela noite, eles jogam dados juntos. Charles é excelente em jogar dados. Brian cozinha repolhos para o jantar e Charles dança enquanto espera. No entanto, Charles sofre um acidente e cai. De repente a campainha toca. Brian desliga a música e tenta fazer com que Charles fique em silêncio. Brian finalmente atende a porta. É o eletricista que quer ler o medidor. Eventualmente, Brian o deixa entrar. O homem diz que a leitura está muito mais alta do que o normal, talvez ele esteja usando mais eletricidade do que o normal. Brian o distrai com algumas de suas invenções, mas o homem percebe Charles e pergunta o que é isso. Brian consegue limpá-lo e ele sai. Charles se levanta e se parabeniza por ser um garoto inteligente por se esconder. Charles pergunta a Brian como ele aprendeu a fazer as coisas e ele diz que seu pai o ensinou. Charles quer que Brian ensine tudo também com o que Brian concorda. Eles assistem TV juntos e assistem a um programa sobre Honolulu. Charles quer ir lá, mas Brian diz que não, ele deveria se sentar e comer seu jantar. Charles começa a discutir, mas eventualmente se senta antes que Brian mude de canal. Na loja, Ed Tomlington é bastante ameaçador para Jean. Ela pergunta sobre sua fogueira. Ele então se vira para Brian e exige saber o que ele está fazendo no canto. Brian diz a ele que está apenas navegando, mas Ed joga coisas nele. De volta para casa, Brian diz a Charles que tem um presente para ele. No entanto, ele não pode encontrá-lo. Eventualmente, ele encontra Charles do lado de fora tentando caminhar até Honolulu. Ele está vestindo uma saia de grama caseira. Brian o leva de volta para casa e pergunta se ele sentiria falta dele se fosse para Honolulu. Dentro de casa, Brian pode ouvir Charles no andar de cima. Brian acha que Charles mudou da noite para o dia. Ele não pode simplesmente deixar Charles sair sozinho. Na manhã seguinte, Charles não quer acordar. Charles é bastante rude com ele mesmo depois que Brian se oferece para levá-lo à vila. Charles diz que vai entrar sozinho, mas Brian diz que vai com ele ou não. Charles está agindo como um adolescente.
Algum tempo depois, Charles está pronto para ir. Ele se vestiu com as cortinas antigas de Brian, mas quando Brian objeta, ele é considerado um estraga-prazeres. Charles reaparece mais tarde com algumas exigências. Brian diz a ele que ele está ficando muito atrevido e não gosta de sua nova atitude. No caminho para a vila, Charles pede para visitar uma lista de lugares que não existem naquela vila. Charles é instruído a esperar no caminhão enquanto Brian vai até a loja. Azel se aproxima do caminhão e bate na janela. Carlos se apresenta. Quando ele descobre sobre o papagaio dela, ele começa a contar fatos aleatórios sobre papagaios. Brian reaparece e implora a Azel que não conte a ninguém sobre Charles. Charles pergunta se Azel está indo ao lago com eles e Brian, sem jeito, oferece para ela se juntar a eles. No lago, ela pergunta como ele sabia como construir um robô. Ele explica que acabou de começar e usou sua imaginação. Enquanto falam, são continuamente interrompidos por Charles. Azel fica impressionada com Charles e diz a Brian que ela deveria mostrá-lo às pessoas. Brian deixa Azel em casa e ela se despede de Charles. Antes que ela vá embora, Brian pergunta se ela vai ao lago com ele com mais frequência. Ela diz ok e depois diz adeus. No caminho de volta para casa, Brian está discutindo o que eles vão comer hoje à noite. Eles ficam presos atrás de um trator perto de um playground e as filhas de Ed começam a notar Charles. O trator se move antes que eles possam se aproximar o suficiente para escapar. Naquela noite, Brian liga para Azel e pede que ela venha comer algo. Ela concorda. Charles diz a Brian que vai sair para pegar um chiclete. Quando Brian se recusa, Charles fica de mau humor em seu quarto. Mais tarde, enquanto Azel está lá, Charles tem um acesso de raiva. Ele diz a eles que quer ir em uma aventura e não ficar preso aqui pelo resto de sua vida. Este lugar é chato e eles são chatos. Brian diz a Charles que não gosta de estar com ele quando está assim e Charles pede para ser dispensado. Um carro para e leva Ed e suas filhas. Brian implora a Charles para entrar, mas ele se recusa. Ed é muito ameaçador e ri do discurso de Charles. As garotas o convidam para dançar e ele obedece com relutância. Ed se oferece para comprá-lo por 50 libras, mas Brian diz que ele não está à venda. Ed começa a empurrar Brian e as garotas riem. Charles observa enquanto eles saem. Naquela noite, Brian luta para dormir enquanto Charles diz continuamente que está sonhando. No dia seguinte, Brian visita Azel, que diz a ele que Ed é um valentão. Ele diz que estava envergonhado por ela vê-lo assim. Brian a leva de volta para sua casa, mas eles descobrem que a casa foi arrombada. Eles procuram por Charles, mas ele não está lá. Brian se repreende por deixar Charles sozinho. Eles dirigem até a fazenda de Tom Minton, onde vêm as garotas fazendo Charles dançar e batendo nele com paus. Brian dirige, dizendo a Azel para parar no caminhão. Depois de conhecer a esposa de Ed, Pam, Brian encontra Ed no estábulo. Ele pergunta por que roubou Charles, mas Ed afirma que Charles chegou lá sozinho. Brian pergunta onde ele está e Ed o chama. Charles está sobrecarregado com uma enorme corrente em volta do pescoço. Brian implora para levá-lo para casa, mas Ed se recusa, dizendo que é dele. Brian pergunta a Charles se ele está bem. Charles diz que quer ir para casa. As filhas aparecem e informam a Brian que o pai deles queimará Charles na fogueira. Brian está incrédulo. Brian e Azel saem de mãos vazias e naquela noite Brian fica deprimido lembrando como ele construiu Charles. Azel pergunta o que ele vai fazer, mas Brian está com medo de ser espancado por Ed. Azel sugere vencê-lo de uma maneira diferente. Ela nunca conheceu ninguém que pudesse construir um robô, mas ele diz que não saberia por onde começar. Ela sugere que ele comece do início e use sua imaginação. Inspirado, ele começa a trabalhar. Na noite da fogueira, os aldeões se reuniram. Brian e Azel estão lá e, embora Brian não se importe se Ed bater nele, Azel diz a ele que ela se importa. Eles compartilham um beijo. Ed chega com Charles que chora. Quem quer vê-lo queimar? A multidão grita queime-o, enquanto ele é colocado no lugar e a fogueira acesa. Brian sobe para resgatar Charles e o arrasta das chamas. De repente, Ed os percebe e os persegue enquanto eles saem no caminhão. Brian revela sua arma de repolho. Ed começa a atirar fogos de artifício neles. Eles são bloqueados pelo resto da família Tom Minton. Ed exige que Brian leve Charles de volta à fogueira. Mais aldeões chegam quando Brian se recusa. Ele empurra Brian, mas os aldeões começam a defendê-lo e a si mesmos. Brian diz para ele sair e Brian desabotou o casaco. Quando Ed vai acertá-lo, uma engenhoca sai da camisa de Brian e derruba Ed. Charles de repente faz a arma de repolho funcionar e atira repolhos em Ed até ele sair.
Os aldeões parabenizam Brian enquanto ele, Charles e Azel voltam para casa. Um pouco depois, Brian e Charles estão sentados no jardim. Charles observa que Brian está muito quieto e Brian diz a ele que tem uma surpresa para ele. Ele presenteia Charles com um bilhete de volta ao mundo para que ele viesse todos os lugares com os quais sempre sonhou. Charles fica emocionado e pergunta se Brian vem com ele. Ele diz que não, pois tem tudo o que precisa lá. Esta é a aventura de Charles. Charles é levado à estação de trem por Brian e Azel, primeira parada em Honolulu. Antes de sair, Charles presenteia Azel com um desenho dela e de Brian, juntos e apaixonados. Charles diz a Brian que sentirá falta dele e eles se abraçam antes que o trem saia da estação.